Ok. São todas elas questões muito pertinentes. Não sei se haveria alguém que quisesse pôr mais algumas questões também, que agora poderia, se houvesse alguma interrelacionada, senão eu vou avançando. Pronto, vamos ver, é assim, sobre a questão da formação de base, eu devo dizer o seguinte, já agora só em complemento àquilo que eu disse, de facto a minha formação de base é a economia, embora nos últimos anos eu tenha estado muito mais em termos de atividade profissional ligado aos temas da gestão. Quando me perguntam aquilo que eu digo do coração, eu digo que sou um economista do desenvolvimento. Portanto, é isso, a minha paixão está por aí. E, aliás, nisso eu aproveito para vos dizer uma coisa, que é fundamental nós, independentemente, portanto, temos de ter sempre os pés também assentes na terra, mas nunca perdermos aquilo que é o nosso sonho, que é aquilo que nos mobiliza. E, portanto, quando me lembro dos tempos em que estive a trabalhar, a fazer a minha tese e a escrever a tese de mestrado, lembro-me que eu estava, às vezes ao sábado às 6 da tarde, 7 da tarde, e saía de casa, ia para o trabalho, para o banco, para escrever, e dava por mim que eram 4, 5 da manhã de sábado, e eu estava ali e eu dizia, mas eu sou maluco, isto que eu estou aqui a fazer. Mas não era porque estava a fazer uma coisa que realmente vinha desta motivação interior, e portanto eu acho que isto só para frisar a minha profissão de fundo é essa, de olhar como economista de desenvolvimento. Relativamente aos desafios que eu acho que se devem, que eu vos poderia colocar enquanto jovens com esta perspectiva de regresso ou de participação no desenvolvimento num ou outro país. Eu diria, isso faz-me também partilhar um outro aspecto que eu tinha já prometido há bocado e acabei por ainda não tocar, que é um bocadinho também da minha experiência. É assim, eu a partir de 96, 97, comecei com alguma frequência a ir a Angola, ir e voltar, mas depois, especialmente nesta experiência do banco, entre 2006 ou 2007 e 2009, foi exatamente quando se deu muito um momento muito concreto desse estar ali a 100%, 150% no local. E já vou partilhar um bocadinho de como decorreu essa experiência e assim. Agora, respondendo diretamente à sua questão, eu acho claramente que qualquer um de vocês, qualquer jovem, embora tendo tido uma experiência de crescer num local como Portugal, um meio mais ocidental, eu acho que nós temos, nesse tipo de circunstância, uma possibilidade que é de conseguir fazer alguma síntese entre, passa a expressão, o melhor de dois mundos. Ou seja, primeiro, visto que os traços culturais de várias coisas da nossa cultura africana são demasiado fortes para nós ficarmos insensíveis a eles, o que eu quero dizer com isto é assim, qualquer um de nós, mesmo vivendo em Portugal, cresce a comer uma cachupa, uma muamba, ou a vibrar logo que começa a tocar uma música africana ou um samba, por mais que vivamos num meio. E, portanto, isto são traços que ficam e que nos fazem manter uma ligação àquilo que são as origens muito forte. Por outro lado, temos também a possibilidade de ter tido um acesso a aspectos de formação, de educação, de informação, que muito provavelmente em muitos dos nossos países de origem ainda estão num nível de desenvolvimento mais limitado. E, portanto, eu acho que somos pessoas que acabamos por ter, se quisermos dizer assim, não só a oportunidade e a possibilidade, mas também uma certa responsabilidade em poder dar um contributo ímpar para o processo de desenvolvimento destes nossos países.
eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Eu, quando estava em Luanda, nesses últimos anos, obviamente que eu levava um ritmo de trabalho com o stress mais típico daqui da Europa, não é? E a certa altura houve uma pessoa que me disse: chill out, calma, porque há uma expressão que se diz em São Tomé que é leve, não é? E eu fiquei ali naquele momento num certo dilema entre nós temos que resolver este assunto, o assunto tem que ficar fechado num timing, não pode ser leve a vida toda. Mas, ao mesmo tempo, apercebi-me de que era importante conseguir encontrar aquele equilíbrio entre o colocar pressão para cumprir objetivos, para alcançar as coisas, para ter um determinado sentido de responsabilidade, e o não perder a cabeça e se estressar e, portanto, fazer conjugar isto, porque houve uma certa altura uma pessoa que me dizia uma expressão muito engraçada, que me contava que tinha dito a um europeu, uma expressão muito engraçada, porque dizia assim: vocês na Europa têm o relógio, nós aqui temos o tempo. E isto tem sabedoria subjacente, Em África temos o tempo. Mas, quer dizer, por isso é que eu digo, quando eu socorri-me deste exemplo para dizer que eu acho que nós podemos ter esta capacidade de conseguir ter determinados padrões de funcionamento, de profissionalismo, de responsabilidade, de cumprimento de horários, etc. Devemos, quer dizer, não deixar que isso seja uma desculpa para que as coisas não se desenvolvam. E, portanto, quem tem esta experiência mista consegue fazer muito melhor a ponte do que... E aí eu vou-vos dizer o exemplo que eu tive com os sul-africanos foi que são vamos lá ver, é sempre um risco estar a generalizar, mas há uma cultura sul-africana que é marcada não só nos sul-africanos brancos, mas também nos sul-africanos negros, ou pelo menos numa faixa de sul-africanos, que é... e que eles têm uma enorme dificuldade, também porque estiveram muito fechados sobre si próprios durante um período. Eu acho que é um país e um povo que tem muito a ensinar, mas têm uma grande dificuldade, porque são uma cultura muito anglófona, em compreender questões de ritmos, questões de problemas de logística, etc., que acontecem noutros países africanos. De tal maneira que, e isto é curioso, porque eles, dou-vos só este exemplo, no banco, a área no banco na África do Sul, a área que acompanhava os outros bancos que eles detinham participações em Angola, em Moçambique, era o que eles chamavam ABSA África, como se eles não fossem... Portanto, só para dizer que, culturalmente, às vezes, para ajudar esse processo, qualquer um de nós, eu acho que está muito mais preparado para fazer essa ponte, e eu acho que até, em boa verdade, diga-se isso também, porque eu ali lidei com muitos portugueses que têm que o professor Hernani Lopes usava uma expressão que dizia que os portugueses têm esta característica de tradutores de culturas, ou seja, porque como não são uma cultura que é capaz de chegar ao local e absorver e compreender as características, e isso é verdade, e portanto isso nota-se que há muitos portugueses que têm também um bocado essa capacidade de fazer essa ponte. Mas eu acho que qualquer um de vocês, qualquer um de nós, portanto, deve ver nisso um ativo importante nesse processo de contributo para o desenvolvimento. Devo-vos dizer também que não é linear, sob o ponto de vista dos nossos conterrâneos, que vamos encontrar em determinadas instituições e que estão, porque assim, vamos lá ver, sem querer ter visões determinísticas, mas o ser humano, enfim, às vezes, quando a gente chega a uma organização, muitas vezes é normal, e acho que nestes países o tema empresarial pode ajudar também muito a aumentar o standard. Se há um mecanismo de pouca exigência estruturado, as pessoas acomodam-se àquilo, não é? Portanto, então, acham todas que é bom estar assim e tal. E, portanto, se chega alguém de fora com uma outra perspectiva,
é muito normal que hajam reações negativas, reações contra, etc, etc. Portanto, eu acho que é bom terem também essa preparação. Não é fazer disso um bicho de sete cabeças, não é? Como se costuma dizer, só para fazer aqui uma referência, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, para fazer uma referência ao Brasil, às vezes as pessoas têm aquela paranoia de que se vai ao Rio, então vai-se ter que ser assaltado. Portanto, então a pessoa... E não, portanto, acho que... Eu não diria que eu acho que devem estar preparados para um tipo de reação deste género. Eu senti isto quando eu cheguei ao banco, como eu vos disse, fui para uma função de responsável do banco, e aí, obviamente, todos os angolanos que lá estavam diziam, bem, epá, agora é a nossa oportunidade. E então, qual foi a minha... Lá está, para vos dizer também um bocado o espírito de liderança, ou a forma como tentei concretizar essa liderança. A primeira conversa, eu diria que a primeira e a última conversa que eu tive com as pessoas lá, a primeira foi mesmo esta, foi dizer, bem, eu tomo este empenho profissional agora aqui, com grande empenhamento. É um desafio ajudar a que o banco vá para a frente em termos de desempenho financeiro, etc, etc. Mas, igualmente, é um desafio fazer com que esta instituição seja uma instituição onde haja boas oportunidades profissionais para todos os angolanos que cá estão. Mas não basta ter o bilhete de identidade angolano. Para isso é preciso ter também a determinação, a responsabilidade, a capacidade de trabalho e, independentemente eu dizia isto, independentemente da formação, porque aqui pode sempre dizer assim, epá, porque há sempre aquele... qual é o termo que eu hei de usar? Há sempre uma questão que é, quer dizer, aquelas pessoas que viveram o período difícil no país, da guerra, etc, etc, e tiveram lá a aguentar, e que acham, e obviamente isso teve uma componente de esforço, e contrapor essa situação àqueles que aparentemente não sofreram isso e então agora regressam e querem. E, portanto, eu dizia, o tema da formação técnica, para mim, não é um problema, porque mesmo que haja pessoas que tenham limitações nesta ou naquela área técnica, isso resolve-se. Agora, o tema da determinação, da responsabilidade, do cumprimento de horários, de objetivos, isso, para mim, são elementos que têm que estar para além do BI angolano, para que haja, de facto, as pessoas possam progredir e ter oportunidades pelo mérito do seu desempenho. Portanto, esta foi... E tive, repare, por isso é que eu estava a dizer que foi este tema, foi o tema que teve subjacente na primeira conversa que eu fiz com toda a equipa, todo o staff do banco, e foi quando eu saí do banco, eu achei que tinha que... Enfim, formalmente, eu era o CEO, tinha que escrever uma carta aos acionistas. E eu não estava com vontade nenhuma de dizer assim, vou escrever uma carta de circunstância, mas depois disse assim, não, deixa-me só pensar qual é o assunto de substância, só para não estar a escrever uma carta de circunstância, qual é o assunto de substância sobre o qual eu posso falar aos acionistas. E foi exatamente sobre o tema dos recursos humanos e o tema da angolanização, e no qual eu, no fundo, partilhei com eles, acionistas, a questão de como não era o tema da angolanização ou da moçambicanização de qualquer empresa, não é um tema linear para fazer, e naquele caso daquela instituição em especial, pegando indiscriminadamente em pessoas só por serem angolanas ou não, para pôr nas posições de chefia intermédia.